Dri, eu já escutei várias vezes de pessoas que são microempreendedores falar que o MEI não é um CNPJ. Já escutei. Só que hoje o governo ele te beneficia, né? Você deixa de ser autônomo para ser uma empresa, sendo MEI, tendo benefícios, por mais que o faturamento é até 81 mil, você tem muitos benefícios sendo MEI. Só que o pessoal não tem esse conhecimento. O pessoal, eu tenho MEI, mas eu tenho que ter o Simples Nacional para eu ser uma empresa. Não, você não precisa. Dentro do MEI, você consegue trabalhar ele para você ter benefício financeiro, né? Eu preciso contratar um crédito, alguma coisa. Se você trabalhar o MEI, você consegue. E eu sentia que, assim, a maioria dos contadores, eles não querem atender MEI, né? O MEI você não pode cobrar abertura. Eu não cobro abertura de MEI, eu cobro uma consultoria. Você quer entender mais sobre o seu negócio? A gente vai sentar, eu vou abrir o MEI, sem custo, mas eu vou te dar uma consultoria. Eu não abro o MEI, eu faço uma consultoria. E aí, dentro da consultoria, é muito engraçado, porque o pessoal fica surpreso, não acredito que o MEI tem tanto benefício. Você tem as suas obrigações, que muita gente também não conhece. Tem muita gente que não sabe as obrigações do MEI, né? Tem a guia para pagar lá todo mês, tem a declaração de faturamento anual, você tem que fazer um controle das suas receitas, mas você tem benefícios, né? Hoje, eu sinto que o pessoal tem muita dificuldade em comprovar a renda, porque tem muitos autônomos, mas sem renda comprovada. Gente, o MEI é o que vai te dar o caminho para você conseguir comprovar renda. Só que você precisa de uma consultoria, você precisa entender o que é essa ferramenta, né, que está na sua mão. Então, é muito interessante quando eu sento com um cliente que não tem noção do que é o MEI, para explicar, para ele entender o que ele pode fazer durante o ano. E aí, se porventura o cliente não se enquadra no MEI, para ele entender qual é o processo de desenquadramento. Eu estou explodindo do MEI, tá? Mas vamos sentar, vamos entender qual é o seu faturamento nos próximos meses, se você tem condição de ser uma empresa do Simples Nacional, porque às vezes, Dri, tem gente que no momento não tem condição, e quando você muda, né, porque o MEI é o primeiro regime tributário, o mais simples, depois vai para o Simples Nacional, então até 81 mil você pode faturar sendo MEI, passou disso você tem que ser uma empresa do Simples Nacional. Então, quando você vai migrar do MEI pro Simples, você tem muitos custos, então a pessoa também precisa entender na hora de desenquadrar, porque não adianta ela desenquadrar e depois não ter condição de pagar. Então, são várias questões. E hoje eu sinto um déficit em relação a isso, porque eu atendo muito cliente que vem de anos sem pagar o MEI, de anos sem entender, né, o que é o MEI, da obrigatoriedade que ele tem. Eu peguei recentemente um cliente que era desde 2018. Nossa. E aí, só que ele meio que caduca, né? É esse o termo? Então, ele falou, desde 2018 eu não mexo no meu MEI. Eu abri desde 2020, tinha pendência. Então, aí você tem a multa por não entrega da declaração anual, você tem os juros que acaba sendo absurdo, né? Durante todos esses anos, e aí você precisa regularizar, porque a maioria do MEI que não regulariza hoje, tá indo pro CPF. Então, assim, geram vários conflitos que na hora da abertura você tem que passar para o cliente. Só que os contadores hoje, eles estão focados nos grandes negócios, né? Mesmo que seja uma empresa do Simples Nacional, eu converso com muito contador, eles não querem atender MEI, eles querem atender o Simples com faturamento maior, empresas do lucro real e lucro presumido. Então, eu sinto que é um mercado que não tem profissional para atender. É o meu sentimento, tá? Posso estar enganada, mas dentro da minha realidade eu sinto que não tem.